Olá pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre o endereço MAC. Nós vamos reservar um tempinho da nossa aula falando um pouco mais sobre o esquema de endereçamento utilizado pela rede Ethernet e vamos mostrar um exemplo no simulador do uso do endereço MAC. Bom, o endereço MAC pertence à camada 2 do modelo OSI. Ele é utilizado pela tecnologia Ethernet para o tráfego dos dados na rede local. O MAC está contido em todos os quadros que trafegam em redes Ethernet. Através da leitura do endereço MAC de origem e destino, os equipamentos comutadores da camada 2 encaminham os quadros na rede. Pessoal, então nós temos os equipamentos de camada 2, como por exemplo os switches e as bridges. Esses equipamentos são classificados como comutadores porque eles têm a capacidade de comutar, ou seja, de encaminhar uma informação da sua origem para o seu destino, justamente pela capacidade de saber ler e entender os endereços MACs que são colocados no quadro Ethernet, como origem e como destino. Gostaria de apenas fazer uma ressalva que o hub ele não é classificado como um comutador. O hub é um difusor, ele não é capaz de encaminhar informações, ele apenas difunde. E nós vamos ver essa diferença nas aulas posteriores. Vamos avançar. O endereço MAC está armazenado na firmware dos equipamentos de rede, na sua memória ROM. Por esta razão, eles são chamados de endereços físicos. Não podem ser alterados, como por exemplo o IP. A sua distribuição é feita para os fabricantes de forma centralizada pelos órgãos específicos. Pessoal, olha só. Através de um sistema operacional, nós conseguimos mascarar o endereço MAC. Nós podemos fazer com que o nosso host divulgue na rede um MAC diferente daquele que foi gravado na ROM da placa de rede pelo fabricante. Mas isso não é uma alteração. Ou seja, não estamos removendo o MAC original, estamos apenas colocando uma etiqueta. Estamos mascarando o MAC original por um MAC do sistema operacional. Tá legal? Muito bem. Como o MAC é utilizado pela tecnologia Ethernet, e esta é uma tecnologia voltada para o uso somente na rede local, ou seja, na LAN, ele não trafega pela internet, da origem até o destino, de forma que entre dois computadores que se comunicam pela internet, fica impossível saber os MACs de origem e de destino originais, a não ser que forem utilizadas técnicas peculiares, como por exemplo, técnicas de tunelamento ou VPN. Aí, pessoal, já são outros 500. Vamos falar sobre o tunelamento e VPN no futuro. Por enquanto, é importante que nós deixemos bem claro que o tráfego do MAC é simplesmente local. Então, se a partir do Rio de Janeiro eu acesso uma máquina em São Paulo, a máquina de São Paulo não vai conhecer o meu MAC e eu também não vou conhecer o MAC da máquina de São Paulo. Tá legal? É importante deixarmos isso bem observado. Bom, o endereço MAC possui 12 dígitos na linguagem hexadecimal e esses dígitos totalizam 48 bits. Em geral, nós temos duas formas de representar o MAC. Nós temos o MAC separado em 6 grupos, com 2 dígitos separados por 2 pontos. E nós temos o MAC em 3 grupos, com 4 dígitos separados por 1 ponto. Pessoal, nós ainda vamos falar um pouco mais sobre a numeração hexadecimal no futuro. É importante observarmos que a numeração hexadecimal vai de 0 a 9 e de A a F, totalizando 16 dígitos, por isso hexadecimal. Uma outra coisa bem importante de ser analisada é que cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos em um MAC. Se nós pegarmos os 12 dígitos e multiplicarmos por 4, nós vamos achar 48 bits. Tá legal? Essa dica eu estou dando por enquanto. Nós vamos ver isso de forma mais detalhada na aula de conversão de base, sistemas de numeração. Então vamos avançar. Quando a comunicação é local, ou seja, dentro da sua rede local, o quadro é montado com o MAC do host solicitando como origem e o MAC do host solicitado como destino. Este é um exemplo de uma comunicação unicast, ou seja, o host solicitante deseja falar especificamente com uma única máquina no destino, por isso unicast.
Mas existem situações onde um host deseja se comunicar com todos os demais da rede, ou parte dela. Nesse caso, nós vamos precisar de dois tipos de MAC específicos. Um MAC para tráfegos de multicast e um MAC para tráfegos de broadcast. O MAC de broadcast. Em uma transmissão de broadcast, será preciso sinalizar ao dispositivo de rede, ou seja, o switch ou a bridge, que envie um determinado quadro a todos os hosts conectados às suas portas. Para isso, existe um MAC específico, o MAC de broadcast. O MAC de broadcast é obtido quando ligamos todos os 48 bits e convertidos para hexadecimal, nós vamos ter a letra F em todos os grupos. Então, o MAC de broadcast seria FF, 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 FF e FF. Muito bem. Quando o equipamento de rede, ou seja, o switch ou a bridge, recebe o quadro de uma máquina e o MAC de destino desse quadro está contido com tudo F, ele vai replicar este quadro para todas as portas, menos a porta da máquina que solicitou a transmissão, ou seja, a máquina de origem. Então, nesse caso, o switch ou a bridge passam a funcionar como se fossem um hub. Eles difundem aquela informação para todas as formas, ou melhor, para todas as portas. Dessa forma, o switch garante que todos os hosts irão receber a informação enviada pelo host solicitante. Vamos finalizar a parte teórica frisando que um host sempre irá processar o quadro somente nas seguintes situações. Primeira situação, se o MAC de destino for o próprio host, ou seja, isso garante que a informação tem como destino a própria máquina. Se o MAC de destino for o MAC de broadcast, então a máquina vai ler a informação, se for o MAC dela, se for o MAC de broadcast, ou se ela estiver contida no grupo multicast do MAC que recebeu. Pessoal, existem MACs de multicast. A máquina só abre se ela tiver uma aplicação que rode com o multicast do MAC específico do quadro que ela recebeu. E por último, se o administrador estiver utilizando um programa Sniffer. Pessoal, estes programas, como por exemplo o Wireshark ou o Microsoft Network Monitor, eles colocam a placa de rede para operar em modo promíscuo. Uma placa de rede operando em modo promíscuo captura todos os quadros que chegam até ela, mesmo não sendo o MAC dela, o MAC de broadcast ou algum multicast em que ela pertença. Ou seja, ela vai abrir, processar e ler tudo, desde que a informação chegue até ela. Bom, vamos ver um pouco o simulador?